As palavras de Jesus nesta noite de domingo, na solenidade da Natividade de São João Batista, ela se aplica exatamente a cada um de nós. Um convite de Deus para nos tornarmos pequenos como João Batista, humildes como João Batista, na possibilidade até de sermos maior do que João Batista. E aqui a liturgia da palavra desse domingo, ela é belíssima em nos ajudar a compreender como é que isso pode acontecer na nossa vida. Como é que nós podemos nos tornar pequenos diante do reino, diante da proposta que Deus tem para nós. Profecia de Isaías, que nós acabamos de ouvir, dá a impressão que parece falar da vocação de Isaías, dá a impressão que começa a falar do povo de Israel, da vocação do povo de Israel. Parece não importar muito. O que importa é que o texto começa dizendo assim, Deus dizendo: antes que você nascesse, eu já te conhecia. Antes que você fosse gerado a este mundo, você já estava no projeto de Deus. Eu já estava no projeto de Deus. Você estava no projeto de Deus, antes de você nascer. E Deus fez esse convite para você, para dizer para você que você é muito importante para Deus. Nós todos somos importantes para Deus, porque Deus nos amou antes de nós nascermos. Deus não ama as pessoas porque elas são boas. Deus não ama as pessoas porque trabalham na igreja. Deus não ama as pessoas porque fazem sempre coisas boas. Deus ama porque Ele é a bondade. Em Deus não podemos nem falar que Ele é bom. Bom somos nós, mais ou menos. Em Deus não. Em Deus existe a pura bondade, que não se mistura com aquilo que somos que é bom. E por isso que Ele nos ama em primeiro lugar. Nós sabemos que mesmo diante dessa escolha, mesmo diante desse chamado, mesmo diante dessa perseverança na fé, em alguns momentos nós desanimamos. Em alguns momentos até difícil, por exemplo, da perda de um ente querido. Não é o caso da Dona Conceição, que está muito firme na fé, muito bonito. Mas tem alguns momentos que são difíceis da vida da pessoa. O povo de Israel experimentou bem isto. É perseguição, é o povo que foi excluído do seu país, perdeu casa, perdeu terra, perdeu os seus entes queridos por causa da guerra. Experimentaram o sofrimento humano assim muito de perto. Chega alguns momentos que são difíceis. E aí eu apresento, se fosse possível, o versículo 4 da primeira leitura, muito bonito, versículo 4, aonde seja o profeta Isaías, ou seja o povo de Israel, ou seja nós, nessa noite, também dizemos assim: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, a parte mais importante, é mesmo daquele que está meio que desanimado, mesmo diante daquele que perdeu um pouco o foco e a esperança, ele vai confiar no Senhor. O Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará a recompensa. João Batista experimentou isso de uma maneira profunda, de uma maneira mística, porque ele tinha o seu coração e a sua vida voltada para Deus. E aí, diante dos nossos desânimos, diante daquilo que vai provocando em nós, talvez, a vontade de desistir, de abandonar, de largar tudo, aí vem Deus com propostas completamente diferentes da nossa. Versículo 6 da primeira leitura, concluindo, olha o que Deus resolve pedir. Versículo 6, Deus falando: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. E agora vem a parte mais importante:
eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. É Deus dizendo para nós: eu te chamei, eu te conheci, eu te conheço, eu te amo. Gostaria muito que você fosse o meu instrumento, mesmo diante dos desânimos. Gostaria que você conseguisse ultrapassar os limites da sua própria casa, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom filho. Gostaria que você fosse um pouco mais além. E a proposta de Deus é uma proposta muito ousada, até os confins do mundo. Deus chama a todos, como chamou João Batista. Agora é muito interessante esse chamado de João Batista, porque Deus, ele age na pobreza. Não estou falando da pobreza material só. Pode até manifestar na pobreza, e manifesta na pobreza. Mas eu estou falando da pobreza humana. Olha que coisa belíssima. Isabel, já de idade avançada, não poderia ter filhos. E de repente veio Deus e faz esse grande milagre na vida de Isabel. Um outro relato interessante, pouco conhecido, primeiro livro de Samuel, o nascimento de Samuel. O nome da mãe de Samuel é Ana. Ana também de idade avançada, ela chora porque não tinha um filho, já de idade avançada, e ela faz uma oração belíssima no primeiro capítulo do livro de Samuel, primeiro livro, e ali tem a vocação de Samuel, e Deus veio ao encontro da pobreza de Ana. E na Bíblia, do começo ao fim, tem umas coisas bonitas nesse sentido, desse Deus que vem ao encontro da pobreza humana, da miséria humana. E dizendo para a pessoa que o que faz a pessoa bela, bonita interiormente, o que faz a pessoa ser um instrumento dele, não é nem as nossas próprias forças, como muitas vezes nós imaginamos. Não. É a graça de Deus que vai escolhendo quem Ele quer e do jeito que Ele quer. E aí eu tenho uma proposta de mostrar para vocês brevemente, pelo menos 4 situações da Bíblia, 4 situações da Bíblia, em que as pessoas em primeiro lugar tiveram uma grande resistência de servir a Deus. Começo com Moisés. Capítulos 3 e capítulo 4 do livro do Êxodo, tem uma coisa muito bonita, que é a vocação de Moisés. Vocês nem imaginam, mas vocês também, alguns leem a Bíblia, sabem que Moisés deu inúmeras desculpas para Deus, para dizer para Deus: eu não vou libertar o teu povo, eu não vou ser o teu instrumento. A ponto de Deus ficar até irritado com Moisés, de ouvir tantas desculpas dele. Sabe qual foi a desculpa mais esfarrapada que Moisés deu? Capítulo 4, versículo 10. Chegou um momento que Moisés virou para Deus e falou assim: olha, eu não tenho o dom da palavra. Ou em uma outra tradução, uma compreensão, dá a impressão que é dito que Moisés era gago. É um pouco a desculpa que todos nós damos quando alguém chama para trabalhar na igreja, viu? A primeira desculpa que as pessoas dão é: eu não sei falar em público, eu não sei falar, eu não tenho o dom de falar. Deus ficou tão irritado com Moisés, que chegou um determinado momento, falou para Moisés: chega, você vai, e eu vou pegar Arão, e Arão falará com você, ou falará por você, já que você não tem o dom da palavra. Querendo dizer para Moisés: chega de dar desculpas, eu preciso de você. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Jeremias vira para Deus diante do chamado e fala assim: eu sou apenas uma criança, também não sei falar, sou muito jovem, sou apenas uma criança. Aí Deus fala: não tem importância, vai assim mesmo. Depois, o profeta Isaías capítulo 6, versículo 5, vira para Deus diante da sua vocação e vai dizer assim: sou um homem de lábios impuros. Deus vira para ele e fala assim: não tem importância, a palavra vai purificar os teus lábios, mas você vai ser o meu instrumento. E eu concluo com Maria.
quando a gente pensa que Maria não teve dificuldades nenhuma, que foi tudo muito tranquilo, que Deus foi fazendo as coisas na vida de Maria como se ela fosse um anjo na terra, e Maria não foi um anjo na terra, quando a proposta de Deus que ela seria a mãe do Salvador, de repente Maria vira para o anjo e fala assim: como é que eu posso ser a mãe do Salvador? Eu não conheço homem algum. Como é que eu posso ser a mãe do Salvador? E o anjo falará a Maria que o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com suas sombras. O que eu queria refletir com vocês? Nós não devemos dar desculpas para Deus. Não devemos. Até porque Deus sempre vem ao encontro da pobreza nesse sentido, dizendo que tudo pode ser superado. Tudo. Qualquer limitação humana que a gente possa imaginar pode ser superada e nenhuma desculpa deve ser dada a Deus, desse Deus que continua a chamar. Ah, padre, se eu não chamo o chamado de Deus, eu vou para o inferno? Não, de jeito nenhum. Seria uma grande contradição e Deus não seria mais amor, como eu disse no início. E aí, Deus vai me castigar? Não. Qual é que é a vantagem então? A vantagem é a seguinte: quanto mais pessoas responderem ao chamado de Deus, mais o reino de Deus se adianta para chegar na sua plenitude. Porque o reino já chegou em Cristo, mas na sua plenitude ainda falta, porque existem muitas pessoas que precisavam ter Cristo em seus corações. Então a única coisa que podemos dizer é que se alguém diz não para Deus, ele retarda o reino se completar. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu fizesse a opção de ficar lá em São Francisco e não fosse padre, a igreja continuaria do mesmo jeito? Não continuaria? É claro que continuaria. Outro padre viria, continuaria o trabalho e pronto, acabou. Porém, a missão que Deus confiou a mim, ela é minha, é eu que preciso cumprir. A missão que Deus confiou a cada um de nós, somos nós que precisamos cumprir. Então eu fiz a opção de não falar diretamente de João Batista, porque conhecemos bastante. A liturgia, durante o ano, principalmente no tempo do Advento, fala bastante de João Batista como precursor, aquele que aponta o caminho. Eu quis partilhar com vocês mais um caminho vocacional, para dizer que todos nós somos chamados como João Batista, e todos nós temos uma missão como João Batista. Qual é que foi a missão de João Batista? Apontar para as pessoas Jesus. Qual que é a nossa missão? Apontar para as pessoas quem é Jesus.